Mistérios do Oriente e do Ocidente. Apontamentos de um filósofo. Pelo Dr. Mário Roso de Luna e Henrique José de Souza. O Oriente e, sobretudo, o Tibete é a terra do mistério e dos acontecimentos raros, disse Alexandra David Neal em um de seus livros, que teremos de citar inúmeras vezes ao longo deste estudo. Mesmo com um olhar ou uma audição menos atenta, a observar detidamente, descobre-se um mundo além daquele que estamos acostumados a considerar como real. Esse mais além é certamente devido à nossa falta de análise detalhada dos fenômenos que o cercam, e a relutância em explorar profundamente as causas que os determinam. Nenhum oriental sincero duvida por um instante sequer da existência de seres inteligentes invisíveis para a maioria dos homens, mas que, no entanto, coexistem ao nosso lado. O conhecimento desses seres e mistérios é uma tarefa fundamental da sociedade teosófica, sendo uma parte essencial de sua missão. Tanto a sede de Adyar, Índia, quanto a de Point Loma tem como um de seus principais objetivos o estudo das religiões, ciências e filosofias, tanto do Oriente como do Ocidente, e a investigação das leis ocultas da natureza, nas quais, sem dúvida, esses seres e mistérios se fundamentam. Em resumo, esse conhecimento é o objetivo essencial da teosofia das idades, ou a ciência das religiões e a religião das ciências. É uma sabedoria primitiva, reconhecida brilhantemente pelo filósofo Edmundo González Blanco, que afirma em sua obra El Universo Invisível. Os evolucionistas vulgares dizem que os povos do Oriente evoluíram gradualmente para a civilização, a partir de um estado de selvageria primordial. No entanto, aqueles que sabem estudar profundamente os monumentos remanescentes estão convencidos de que a história, em suas origens, reflete uma cultura antiquíssima. Para a ciência, entender esses mistérios é enfrentar o milagre e o desconhecido, pois ambos nos proporcionam uma visão genuína da realidade, como diz Rafael Urbano. E nossa ciência ocidental, por mais pomposa, é composta, segundo o astrônomo e orientalista Bailly, apenas de fragmentos e relíquias de um sistema de ciência asiática muito mais antigo e infinitamente mais perfeito, possivelmente originário da própria Atlântida. Nota do autor. Com o desenrolar dos capítulos que, como poderá constatar o leitor, parecem desenvolver-se como num crescendo, compreender-se-á a razão pela qual Roso de Luna, que é quem escreveu este trecho, preferiu referir-se apenas à da Theosophical Society, seja a da Índia, a de Adyar Madras ou a de Point Loma, Estados Unidos. Em outros trabalhos nossos já tivemos ocasião de dizer que H.P. Blavatsky e Olcott, por maiores que fossem as suas lutas na América, jamais deveriam ter ido para a Índia, pois isto constituiu ao contrário de sua evolução, uma involução, marcha para trás e não para frente, como indicava o itinerário de Io. Na missão Y em que STB está empenhada, caberia àquela sociedade a haste lunar e a nossa haste solar, que figuram nos próprios ramos. Lembremos-nos dos ramos raciais, etc., da letra grega Y, também os dois caminhos da Vedanta, etc., etc. O próprio karma fez com que ambos, Helena Blavatsky e Henry Olcott, se encontrassem na América do Norte e não na Índia. Os fundadores da STB, por lei de causalidade, e não que quisessem infantilmente passar por aqueles, têm os mesmíssimos nomes. Adiante se compreenderá melhor a razão. Em misterioso lugar no Tibete, a oeste do Himalaia, existe um templo francamente Jina, para não lhe dar um nome anais transcendente. Embora subterrâneo, apresenta-se visível na face da terra. Uma espécie daquela maia budista que encobre a olhos profanos a estrada livre da garganta do Nepal, com seu característico nome de Maya Deva, deusa ilusão, e que se apresenta como espessa floresta repleta de feras e obstáculos de toda a natureza. No entanto, por aquele lugar, a leste da Índia, se vai facilmente a Lhasa, capital do Tibete. Quanto ao referido templo tibetano, dizem as tradições que de longe pode ser ouvida suave e perene música, como aquela de Shambhala, partida do som inefável, ou seja, a manifestação do verbo solar desferida no heptacórdio divino. Fala-se ainda que a 777 passos se acha uma estátua dedicada ao deus Mercúrio, Lagpa em tibetano, que jamais se cobriu de neve, mesmo nos invernos mais intensos, que se manifestam naquelas misteriosas regiões. Lankang Lagpa em tibetano quer dizer templo subterrâneo de Mercúrio. Podemos, entretanto, afirmar, mesmo que passássemos por fantasiosos, o que não seria a primeira vez, que a referida estátua de Mercúrio, para fazer jus a Buda Mercúrio,
que é o dirigente da raça atual, com o término do ciclo do Oriente, desapareceu por completo, não restando sequer o pedestal que a sustinha. O fenômeno faz lembrar aquele outro da imagem de um Buda existente num templo tibetano e que há milênios viajou pelos ares até chegar a um templo indiano. A lenda é conhecidíssima na Índia e tanto HP como Roso de Luna tiveram ocasião de citá-la em alguns de seus escritos. Nota de GJS, fim da nota. Esta é, enfim, aquela que em linguagem ocidental poderíamos chamar de sabedoria da Idade da Pedra, e da qual tivemos de dizer no final de nossa obra La Ciência Hierática de los Maias, éia do tesouro de uma época não estudada e misteriosíssima, que alcança a mais remota pré-história, época que Trogo Pompeio denominou de Cítica, ou dos Turânios e Hiperbóreos, e cuja raça irradiou seus primeiros fulgores pelo mundo inteiro, segundo o extrato das obras de Trogo, feito por Justino e reproduzido no clássico livro de Alexandre Bertrand, Les Druides et le Druidisme. Com aquelas palavras de non minus illustria initia quam imperium abueri, a remota época que foi sempre considerada como a mais antiga do planeta, anterior aos próprios hindus e egípcios, citarum gens antiquissima semper habita, gentes cujo império foi imenso, multum in longitudinem et latitudinem patet, e que por 3 vezes aspirou ao império da Ásia, Imperium Asiae Quisiveri, impondo tributos que foram abolidos por Nino, pai de Semires I, rei da Assíria, e Sithis per 1500 annos vectigalis fuit, pendenti tributi finem Ninus, rex Assiriorum impossuit. Esta raça troncal não é outra, senão a hiperbórea e cítica de Herodoto, a pré-ariana e mágica de Plínio, a proto-semítica de Scott Elliot, a dos restos hiperbóreos Lêmures e Atlantes de Blavatsky, a megalítica dos antropólogos modernos, a proto-danesa, escandinava ou nórdica de Warsaw, Nilsson e Montelius, a druida de Bertrand Navasca, o precal de Fernandes e Gonzalez, a Turânia ocidental de Lenormand, a mediterrânea de Sergir, a líbio-íbera de Anton, etc., etc., pois, como disse Bunsen comentando a admirável obra de Lenormand, La magie chez les Chaldéens et les origines acadiennes, tudo se une para nos levar a considerar a uma mesma e só raça da humanidade como implantadora em uma antiguidade prodigiosamente remota, que não poderia nos reduzir a algarismos das superstições mágicas que lhe foram características no Vale do Eufrates e do Tigre. Frase comentada por Bertrand com estas palavras. A hipótese de Bunsen é hoje um fato apoiado em sólidos argumentos e cada dia alcança uma demonstração mais completa. O dia que tal coisa ficar definitivamente estabelecida, a história primitiva da humanidade terá dado um passo gigantesco. Este dia já nos aparece muito próximo. A chave de tão grande mistério está no Tibete e no Gobi, nesses singulares países que são o telhado do mundo, pela elevação excepcional de seu solo extensíssimo. Com regiões maiores que muitos estados europeus, onde, segundo Grenard, nada passa senão o vento, e nada mais passou do que fenômenos geológicos. Onde rios, como o Tarim, são servidos por desertos, que antes foram países florescentes e em tempos mais remotos salsos mediterrâneos como o nosso. Onde se pôde percorrer durante meses milhares de quilômetros sem encontrar sequer uma péssima vivenda, um caminho, uma alma humana, um pássaro, um vestígio, enfim, de seres vivos. Onde, graças à altitude, se irmanam a neve e a areia, a lama e o pedregal, o furacão e o fogo ardente do sol, que chega a atingir durante o dia temperaturas senegalescas e à noite frios polares, mais temíveis do que os suportados pelas expedições árticas. Onde até o respirar exige grande esforço nas furnas e gargantas elevadas a 3, 4 e 5 mil metros. E onde, entretanto, se encontra alguns passos mais adiante, tudo quanto nos envaidece no Ocidente a respeito de ciência, história, arte, tradição, leis, filosofia, magia e ocultismo, excedendo-se, porém, à nossa civilização material, porque, como povo velho e grande, que desfrutou há séculos todos os criticáveis prazeres deste baixo mundo, vive agora apenas para os divinos problemas do espírito. O anacoretismo é estimadíssimo no Tibete, diz a senhora David Neal em sua já famosa obra Voyage d'une Parisienne à Lhasa à pied et en médiante Yachine à l'Inde à travers le Tibet. Os místicos tibetanos são um verdadeiro enigma, ainda dentro da atmosfera de mistério que banha todo o território. O País das Neves deixará, talvez muito breve, de ser uma região vedada ao estrangeiro. Porém, é mais do que certo que uma grande parte dos segredos desses eremitas jamais seja revelada. O mais, em seu conjunto, nada mais é do que uma vasta teocracia,
superior àquela que Roma, há 20 séculos, procura debalde impor ao mundo. Uma teocracia sob a qual transparecem as origens filosóficas, melhor dito, teosóficas de todas as religiões primitivas, desde o lamaísmo ou religião dos Lás, espíritos humanos e espíritos naturais, e o fetichismo horrivelmente sanguinário e necromante, até as mais modernas formas do budismo e do cristianismo. O âmbito do misticismo tibetano, diz ainda aquela intrépida viajante, é como um imenso campo de batalha em que lutam as tendências de raças, não só de mentalidade diferentes, como também as completamente antagônicas, nem mais nem menos, dizemos nós, que no campo das modernas atividades teosóficas, ser de dupla importância nos aprofundarmos no estudo daquela mágica região central da Ásia, a cujos místicos mais excelsos componentes da Grande Loja Branca, como lhe chamam os mais eminentes ocultistas, se devem os modernos ensinamentos de nossa mestra Blavatsky, ressuscitando com eles a eterna sabedoria das idades, conhecida vulgarmente desde os tempos neoplatônicos até hoje com o nome grego de teosofia, que aliás não deve ser tomada como ciência de Deus, porquanto a deidade sendo abstrata, absoluta e infalível, mar sem limites, donde tudo emana e para onde tudo volve, não pode ser objeto de conhecimento algum, nem de atributo, inclusive o da existência, que a concretize ou limite, mas sim, ciência dos heróis, dos semi-humanos e dos deuses, que são as três classes de seres humanos superiores à nossa atual condição de seres semi-humanos e semi-animais, em caminho evolutivo de provação, de luta e da própria superação, para despertar o divino raio do Logos solar, que arde no fundo de nossa consciência. Nota de rodapé. O território conhecido como Tibete possui um outro nome secreto, o de Bodh-yu, país do conhecimento, da sabedoria perfeita. Daí a expressão língua de Bodh, Bodhi em sânscrito, usada para aquela que se fala nesse país. Da palavra Bodh-yu provém Bante Yao, denominação da fraternidade dos irmãos da Grande Loja Branca do Himalaia, também conhecida por Suda Dharma Mandalam, que se acha estreitamente ligada a muito do que foi dito na anotação anterior. Por isso, a todos os seus membros se pode dar o nome de Bante Yao, irmãos da pureza, etc., sendo o seu chefe conhecido como Mahachohan, que equivale aos pontífices pirônios do Egito. Segundo Roso de Luna e outros sábios ocidentais, o Planalto do Pamir, centro orográfico de toda a Ásia, de onde partem as principais montanhas, como Tian Shan, Kwenlun, Karakorum, Himalaia, etc., é o berço da raça ária. O célebre viajante chinês Hiensang o denomina de Pamito e os nativos de Barmidunia, que significa teto ou telhado do mundo. Não só é o mais elevado planalto do globo, onde floresceu há milênios a mais brilhante civilização de que nos falam as velhas tradições orientais, como também o ponto misterioso escolhido pelos adeptos para os seus retiros privados. Querendo dar uma prova mais cabal do verdadeiro significado da palavra Tibete, vamos buscá-lo na misteriosa língua hebraica, pois a Cabala fornece aos que a sabem interpretar um mundo de revelações em todos os grandes problemas. A palavra Tibete, ou Tibet, se quiséssemos escrever em hebreu, teríamos de empregar as seguintes letras: Tet, Iod, ou Jod e Bet. Ora, Tet é a nota lâmina do tarô, o ermitão, o adepto, etc., e cujas ideias a Cabala interpreta como sabedoria, proteção, circunspecção. Hieroglificamente é representada por teto ou telhado. Quanto a Iod, é a 10ª letra e lâmina do tarô, a roda da fortuna, e seu hieróglifo antigo a representava por um índex, que dá a ideia de governo ou comando. 10 é ainda a 10ª Sephiroth, Malkuta ou reino. O Bet é a 2ª letra e lâmina do tarô, a papisa. Hieroglificamente é representada pela boca humana, que é o órgão da palavra. Também tem o significado de casa, santuário e toda concavidade, gruta, garganta, furna, etc. Possuímos agora material suficiente para fazermos em breve síntese uma interpretação cabalística da palavra Tibete: telhado do mundo, santuário do mundo, teto ou telhado protetor do mundo. Teto em si já possui a ideia de proteção, abrigo contra as chuvas e outras tormentas que possam afligir o homem. Estendendo ainda mais a nossa interpretação, encontraremos: o Tibete é o santuário do mundo, onde se encontram os adeptos ou super-homens, senhores da palavra sagrada, a sabedoria dos deuses, teosofia, e que são os protetores, defensores ou guias da humanidade. Mais ainda, o Tibete é o lugar sacrossanto onde se acha o governo oculto do mundo. Lembrem-se de Iod, que hieroglificamente representado por um índex, dá a ideia de comando ou governo.
Nem podia deixar de ser essa a interpretação. Pouco importa que outros não a tivessem feito anteriormente, uma vez que o Tibete é de fato o berço das civilizações humanas. E tudo isso, como se verá no decorrer dos capítulos, em relação ao passado histórico da mônada. Pois, como sabem os poucos entendidos no assunto, como o desenrolar dos ciclos, ora é o Oriente quem governa e quem dirige a evolução da mesma, ora o Ocidente. Houve mesmo um tempo era que o Sol nascia no lugar que hoje chamamos de Ocidente, e o mesmo se dará no futuro, embora para isso faltem eternidades. Não se tome, entretanto, tal fenômeno como simultâneo ao primeiro. Nota de DHJS. A prova é que o dirigente da STB teve que ir ao Oriente, tocando em Lisboa, para voltar ao Ocidente, no começo do século XX, como anunciara Blavatsky na introdução da sua doutrina secreta. Foi, aliás, a Península Ibérica que se incumbiu da fusão racial com os povos autóctones da América do Sul. O termo Etã, que faz parte do ex-libris do professor Henrique José de Souza, além de significar creche, presépio, manjedoura, e daí a adulteração desse sentido para o do lugar do nascimento de Yeshua ou Jesus, também quer dizer lugar onde o sol nasce, lugar para onde o mesmo se dirige. Por que se chama Shambhala de país do Ocidente? Com essa pergunta está dito tudo. Nesse caso, o Oriente foi até há bem pouco tempo o APT da evolução da mônada, passando agora a ser o Ocidente. O decorrer desta obra, se não bastassem todos os nossos trabalhos anteriores, demonstrará fartamente todas essas nossas afirmativas. Nota da redação. Fim da nota de rodapé. Porém, como ensina Plutarco, não há diferentes deuses nos diversos povos, nem deuses estrangeiros, nem deuses gregos, nem deuses do sul e do norte, mas do mesmo modo que o sol, a lua, o céu, a terra e o mar são comuns a toda espécie humana, com diferentes nomes segundo as diferentes raças. Do mesmo modo ainda, que não existindo mais que uma razão que põe em ordem essas coisas, e uma providência karma, que as administra, há diferentes honras e denominações nos diversos países, e os homens, para se entenderem, se servem de símbolos sagrados, uns obscuros e outros mais claros, encaminhando desse modo o pensamento pelos do divino. Porém, não isento de gravíssimos perigos, porquanto alguns, falseando o passo, se despenham na superstição, e outros, não querendo cair no lodaçal da superstição, se despenham, por sua vez, no precipício do ateísmo. Há mais, como disse Franz Hartmann, algumas pessoas possuem grandes poderes intelectuais, mas pouca espiritualidade. Outras têm grande poder espiritual, com uma inteligência débil. Aqueles que possuem as energias espirituais bem reforçadas com uma forte inteligência são os eleitos. O verdadeiro teósofo tem que se esforçar, com todas as potências de sua alma, em ser desses últimos, não no sentido egoísta cristão da eleição e a salvação, para ele só esquecendo os demais, porém no sentido humano de ser homem e procurar que nada humano lhe seja alheio, à guisa da clássica sentença de Terêncio, e ao qual, se no entanto não lhe for dado ir fisicamente ao Tibete, onde prática e livremente são ensinadas essas coisas por seres superiores, para os quais a própria adoração não seria idolatria, como disse Blavatsky, possa ao menos fazer com que o tio Tchit venha a si, repetindo o mesmo que disse o mestre Mahoma, sempre bendito, embora que com outras palavras: a montanha virá a mim se eu não puder ir à montanha.